São 11 horas e 12 minutos e também conosco nesta manhã, no Jornal da Manhã, segunda edição, Paulo Pozonoff. Tudo bem, Pozonoff? Bem-vindo. Tudo bom, Caterina? Bom dia a todos. Bom dia. E aí, Pozonoff, estamos acompanhando então que hoje a Anvisa vai fazer essa reunião para discutir o uso da Coronavac, essa vacina que já está sendo utilizada, como eu disse anteriormente, em alguns países, a exemplo do Chile e também do Equador. Esse pedido já foi feito há um tempo, a Anvisa alegou que faltavam alguns documentos, alguns estudos. Já é um assunto que a gente vê que já está se estendendo há um bom tempo. Finalmente essa reunião vai acontecer hoje. Nessa avaliação seria importante dar uma celeridade a esse assunto, até porque a gente tem acompanhado que crianças e adolescentes, pelo menos aqui no estado de São Paulo, estão ocupando aí os leitos de UTI com casos graves dessa variante. Então seria importante acelerar esse processo, termos mais uma opção de vacina para esse público? Caterina, talvez seja, né, bom ter mais uma opção aí para quem deseja imunizar os seus filhos. Eu acho que é uma questão que é bastante complicada, que as vacinas hoje em dia, né, elas enfrentam aí um problema mais de relações públicas do que tem a ver com essa burocracia toda da Anvisa, né? Não tem muito a ver mais, a discussão já se desviou da discussão científica já faz algum tempo. E hoje me parece que toda essa discussão envolvendo agora a liberação da Coronavac para crianças, ela tem mais um viés político, até eleitoral, aí, porque envolve o governador de São Paulo, do que um caráter realmente científico, uma preocupação de verdade com a saúde das crianças. Você mencionou aí esse aumento, né, de crianças e adolescentes nas UTIs por causa da variante Ômicron, o que é um dado que diverge do padrão que eu observo, que eu tenho lido em vários países, né? Por que isso está acontecendo em São Paulo? São Paulo aí que as autoridades se orgulharam de vacinar 100% das pessoas. Por que a Ômicron, que é uma variante que é responsável, sobretudo por casos mais leves, está levando essas crianças e adolescentes, supostamente, à UTI? E agora, liberar, nesse momento também, a Coronavac, não vai nem dar tempo hábil, né, de supostamente essas vacinas fazerem esse efeito de impedirem que as crianças, né, se elas estão pegando, estão sofrendo efeitos mais graves, nem vai dar tempo, né? Porque até a vacinação começar, até a vacina ter aquele tempinho para ela fazer efeito realmente, e ter uma segunda dose. Então, essa burocracia da Anvisa, Caterina, que não combina muito com a realidade. E eu queria falar mais uma vez sobre os autotestes, né? A Anvisa protelando aí, a Anvisa que cobrou a rapidez do Ministério da Saúde em relação à vacinação de crianças, protelando aí essa ideia dos autotestes, infelizmente. Pozonoff, gostaria que você justamente falasse sobre os autotestes, mas a reunião com a Anvisa começou nesse momento, por videoconferência. Nesse momento, o presidente da Anvisa está falando, Antônio Barra Torres. Vamos acompanhar um trechinho da fala dele ao vivo? Daqui a pouquinho a gente dá sequência, então, a essa discussão do autotestes, com Paulo Pozonoff. Sai da 9ª posição e avança para a 5ª posição em número de infectados pela Covid-19 em 24 horas, segundo o organismo internacional, 205.310 novos casos. É impressionante ver que, em meio a um cenário que aponta claramente para os efeitos do avanço da variante Ômicron, ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. Ainda há pessoas que dizem que a chegada da variante sinaliza um tempo melhor, sinaliza o fim de uma pandemia já a olhos vistos. Os números não mostram isso. É criminoso buscar difundir mentiras através das novidades mentirosas, do inglês fake news. Isso não é razoável. Não é razoável levar esse tipo de informação a inúmeras pessoas que, por vezes, não têm acesso ou não têm tempo para acessar os canais de informação porque estão na luta pela vida, pela sobrevivência.
gostaria de saber o que as pessoas disseminadoras de fake news vão fazer com os números de mais de 70% de aumento de internação de criança em UTI no dia de hoje. Será que os disseminadores de fake news vão noticiar isso também? Penso que não, né? Infelizmente, também não vão noticiar isso aí, porque não interessa ao disseminador de fake news. Gostaria de começar a reunião com um outro pensamento, e nesse esforço de não trazer essas notícias tão pesarosas logo de início, eu vou me lembrar do dia de hoje. Nós estamos comemorando hoje o Dia do Farmacêutico. São as heroínas e os heróis do grau e do pistilo. Talvez, das áreas ligadas à saúde, uma das mais antigas profissões. Numa época em que essa própria atividade se confundia com a atividade daquele profissional que mais tarde foi chamado de médico. E, na verdade, qual é o limite? É um limite muito difícil de estabelecer, os primórdios da civilização, hoje limites mais bem definidos, até por questões legais de competência profissional, mas de toda sorte, profissionais que na Anvisa são muito bem representados, são profissionais que nos dão orgulho de dizer que trabalhamos ao lado deles. Então, nesse cenário de incertezas e dificuldades que nós vivemos, a nossa homenagem a essas heroínas e esses heróis que abraçaram tão nobre profissão, que vem no dia de hoje, referenciada no calendário nacional como a data dedicada a eles. Então, meus cumprimentos como diretor-presidente da Anvisa. Eu vou centralizar esses cumprimentos, personificá-los na diretora Meiruzi Freitas, nossa farmacêutica, integrante da diretoria colegiada, que muito nos honra, também a responsável pela diretoria número 2, aquela que traz em seu organograma a gerência geral de medicamentos, a quem cumprimento seu chefe também, doutor Gustavo Mendes, aqui presente conosco no dia de hoje. Em vossos nomes eu saúdo toda essa nobre coletividade dos farmacêuticos do nosso país e do mundo no dia de hoje. Temos pela frente uma reunião de grande importância, uma reunião que vai tratar da possibilidade, sim ou não, os votos vão dizer isso, a respeito de oferecermos a quem aplica vacinas neste país, o Ministério da Saúde, mais uma opção, naquele que é o exercício institucional desta Anvisa, que é receber dossiês com informações técnicas, proceder à análise, realizar as reuniões, convocar as sociedades especializadas no tema e emitir um resultado. E, com isso, oferecer ao Ministério da Saúde, oferecer aos gestores de saúde possibilidades de melhor enfrentarem a pandemia da Covid-19 e qualquer outro desafio de saúde que, porventura, se apresente para o futuro, idênticos àqueles que já se apresentaram nos quase 23 anos de existência da Anvisa. Essa data é na semana que vem, não vamos falar dela agora, nesse momento. Mas é importante frisar que haja o que houver na reunião de hoje, em termos de uma eventual aprovação, é sempre a decisão do Ministério da Saúde vacinar ou não vacinar com o produto que lhe é oferecido, incorporar ou não incorporar ao programa de enfrentamento da pandemia. Grande decisor que é o Ministério da Saúde. Assim sendo, doutora Lilian Pimentel, senhora secretária-geral, peço que realize o chamamento do item da pauta. Obrigado. Obrigada, diretor-presidente. Cumprimento a todos e desejo um bom dia. Passo a pauta. Chamo o item 2.5.1. Processo número 25351.905522/2021-83.
Assunto. Muito bem, estamos acompanhando então a transmissão ao vivo dessa videoconferência entre os diretores da Anvisa que estão justamente discutindo a aprovação da vacina da Coronavac para o público infantil, aí, crianças de 3 a 17 anos. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, acabou de se pronunciar. A reunião acabou de começar, ela estava prevista justamente para as 10 horas da manhã e vamos seguir aqui no jornalismo da Jovem Pan de olho, acompanhando então essa importante decisão. Paulo Pousonoff, você estava então falando sobre os autotestes, eu precisei te interromper, mas eu gostaria que você concluísse o seu raciocínio. Não, claro, sem problema. Mas, bem, antes de concluir meu raciocínio, deixa eu só comentar, né, essa fala aí do diretor da Anvisa, um burocrata fazendo discurso político, né? Uma coisa lamentável aí, a postura do diretor da Anvisa, dando algumas espetadas, inclusive, no presidente, dizendo que, inclusive, tem autoridades dizendo que a variante Ômicron, até pela sua baixa letalidade, apesar da alta transmissibilidade, pode se representar o fim da pandemia. Mas a gente vê aí tem muita gente que não quer perder o poder que essa pandemia lhe deu, né? Várias pessoas, inclusive o diretor da Anvisa, quando a pandemia terminar, e eu espero que seja logo, sim, vão voltar aí à sua irrelevância de onde não deveriam, talvez, ter saído. E agora tem uma polêmica, né, nessa história da Coronavac, que eu também queria ressaltar e ficou faltando no meu comentário primeiro, que a Coronavac, ela poderia, em teoria, ser aplicada em crianças de até 3 anos de idade. Então, a gente já está vendo todo esse problema de relações públicas envolvendo a vacina pediátrica da Pfizer, né? E agora a gente, se aprovada aí também a Coronavac, apesar de ser uma tecnologia mais antiga, a gente sabe disso, provavelmente a gente vai ver e romper novamente a controvérsia por conta dessa possibilidade aí de vacinar crianças de apenas 3 anos. Sobre os autotestes, eu vou repetir aqui o meu comentário que eu fiz ontem, né, nos 60 minutos. É curioso como a Anvisa não tem nenhuma celeridade, nenhuma pressa quando se trata de dar autonomia aos cidadãos, né? Mas aí a gente vê ali, até pelo discurso do Barra Torres, que ele não está ali para dar liberdade, para dar autonomia, para confiar nos cidadãos, né? É curioso, no Brasil, o Estado não confia no cidadão. Ele está ali simplesmente para conduzir esse tipo de reunião aí que a gente está vendo, essa burocracia e mostrar o poder aí da tecnocracia no Brasil.